coração de cada um, Senhor Deus. Que essa palavra venha entrar, Senhor Jesus, no coração de cada um, em cada lugar, em cada pensamento, Senhor Deus, em nome de Jesus, para todos aqueles que precisam ouvir esta palavra, Pai, que precisam ser ministrados por esta palavra, que é viva, que é eficaz, é verdadeira, Pai, e que liberta e que cura, Pai. Em nome de Jesus é o que eu venho te pedir na tarde de hoje, Senhor. E o Senhor Jesus, ele ministrou um tema ao meu coração. Aliás, ele me colocou na minha mente, no meu coração, uma pergunta. Você consegue deixar para trás aquilo que Deus falou para não carregar mais? O que nós podemos deixar para trás? Raiz de amargura, ambientes que desonram a Deus, expressões que não identificam o cristão, pessoas que nos fazem fugir dos propósitos estabelecidos por Deus. E aí o Senhor me levou a meditar no Salmo 1. E o que diz o Salmo 1? O Salmo 1 fala: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então a palavra de Deus nos faz, menciona aqui, né, que não devemos andar no caminho, na roda dos escarnecedores, né? Ou seja, não sentar junto aos ímpios, né? Por quê, né? Aí eu fui procurar, né, o significado, né? O que é ser ímpio? Qual o significado de ser ímpio? E aí está lá, né, no dicionário: desumano, insensível, indiferente. Então, se nós nos afastamos do caminho do Senhor, não andamos segundo a sua lei, nós somos ímpios. E sendo ímpio, somos o quê? Indiferente, somos insensíveis, somos desumanos. No grego, significa destituído de temor, temor reverente a Deus. Então, quer dizer, as pessoas ímpias, elas são destituídas de temor. Elas não reverenciam a Deus, elas não honram a Deus, então elas estão afastadas de Deus. Também existem alguns significados, né, que se referem aos ímpios como perversos, impiedosos, ou seja, totalmente contrário a Deus. E eu estudar, e o Salmo 1, ele nos mostra dois estilos de vida, né? Um sendo justo e o outro sendo ímpio. Quando somos justos, nós meditamos na lei de Deus e andamos segundo a sua lei, né? Segundo a sua justiça. E segundo os seus caminhos. Qual caminho? O caminho da verdade, o caminho da salvação. E o ímpio? O ímpio, ele se afasta de tudo isso. Né? Ele se afasta dos caminhos de Deus, né? O Salmo 1 também, nós podemos ver, né? Ele enfatiza as más influências, né? E essas influências, elas podem vir como, né?
Elas podem vir através de pessoas, elas podem vir através do olhar, né? Para onde nós estamos olhando, né? O que está atraindo o nosso olhar, né? O que nós estamos ouvindo? O que nós estamos parando para ouvir? Nós paramos para ouvir a palavra? Nós paramos para olhar para Cristo? Ou nós estamos focados e distraídos com as coisas desse mundo, né? Com as coisas que não nos convêm, porque não nos convém olhar para essas coisas, né? É assim diz o Senhor, né? O Senhor nos fala sobre isso. Muitas vezes as coisas podem até parecer lícitas, mas elas não nos convêm. Ela vai servir de mau testemunho. Então nós temos que ter muito cuidado para onde nós estamos olhando, né? O que nós estamos ouvindo. Às vezes até um filme, né? Na televisão. Outro dia eu estava parando para pensar aqui, né? Meditar e falando com o meu esposo. Não que ninguém possa assistir nenhum filme na televisão, mas nós temos que prestar atenção naquilo que nós estamos vendo, né? Então, eu estava sentada aqui e aí é uma mensagem muito subliminar, né? É uma mensagem assim muito subliminar, porque vem bem pequenininho, às vezes, né? Na televisão, a gente começa a assistir um filme, né? A gente começa a assistir um filme e aí aparentemente é um filme romântico, né? E aí quando a gente vai olhar, mas antes na mensagem, né, tá escrito assim, droga, violência, né? Tem tudo isso ali na mensagem, né? Antes do filme aparecer para nós, tá escrito lá, proibido para menores. Então, nós como cristãos, né, e até mesmo quem não seja, né, o que nós estamos colocando dentro da nossa casa? Porque isso tudo é espiritual, né? Nós olhamos assim, podemos assim olhar pessoas que estão ao nosso redor, nós podemos visualizar prédios, mas o mundo espiritual existe, ele é real. Embora muitas vezes nós não consigamos ver, né? Mas ele existe. A palavra diz que os anjos estão ao nosso redor e os demônios estão ao derredor. Então isso significa que o mundo espiritual existe. Então, tudo que nós fazemos, nós temos que pensar primeiro na parte espiritual. Quando nós trazemos um alimento para dentro da nossa casa, nós devemos consagrar esse alimento a Deus. Nós devemos orar. Quando nós amanhecemos, nós devemos orar, né? Por estarmos amanhecendo, quando nós ceamos, quando nós estamos tomando nosso café da manhã, ou almoçando, lanchando, jantando, nós precisamos agradecer ao nosso Deus por aquele alimento que está ali na mesa, para as pessoas que produziram aquele alimento. Então, existe um movimento espiritual em tudo isso, né? Então, o que nós estamos vendo, né? O que nós estamos ouvindo, né? Com quem nós estamos andando, né? Porque o Salmo vai falar sobre se assentar na roda dos escarnecedores, né? Então, o que significa se sentar na roda dos escarnecedores? Escarnecedores também significa pecadores. Significa que devemos saber quem pode estar caminhando conosco. Pois escarnecedores são pessoas que zombam, ridicularizam, menosprezam algo ou alguém. Então nós queremos andar com esse tipo de pessoas? Nós queremos nos misturar, né? Nós devemos amar. A palavra de Deus diz que nós devemos amar. Nós devemos amar, orar, né? Mas não fala sobre andar. Nós temos que saber com quem nós andamos. Nós andamos com Cristo ou nós andamos no meio dos pecadores? Nós devemos amar os pecadores, não se contaminar com o pecado, nem amar o pecado, né? Mas nós devemos amar as pessoas que ainda estão espiritualmente cegas,
que ainda estão ali contaminadas pela iniquidade. Então nós devemos amar essas pessoas, nós devemos orar essas pessoas, nós devemos pedir a Deus sobre a vida dessas pessoas, para que elas sejam resgatadas por Deus. Mas nós não devemos ter as mesmas práticas que elas têm, porque a palavra, o significado está aqui: pessoas que menosprezam, ridicularizam, que zombam. Então não devemos querer andar em meio a essas pessoas, no meio, nesses lugares, entendeu? Que vão trazer morte espiritual e muitas vezes até morte física, dependendo da situação. Aí traz a morte física e a morte espiritual. Então a palavra diz, bem-aventurado o que não anda em meio aos conselhos dos ímpios. O justo tem prazer na lei do Senhor. O justo, ele tem prazer em se relacionar com Deus, né? Serão prósperos em tudo que fazem. Essa prosperidade é uma prosperidade espiritual, é uma vida espiritual plena, né? Essas pessoas, né? As pessoas que temem a Deus, que servem a Deus, né? Que buscam a Deus, né? Nós devemos buscar a Deus, né? Elas exalam um perfume suave da presença de Cristo. A verdadeira felicidade vem de obedecer a Deus. E aqui também no Salmo, né, no Salmo 1, no versículo 3, o versículo 3 fala assim: o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente, a um caminho, né? Qual caminho é esse, né? É o caminho que leva a Deus, né? E que águas são essas? São as águas purificadoras do Espírito Santo. São essas as águas, né? Que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, né? E tudo que ele faz será bem sucedido. Se amamos a Deus, buscamos os seus caminhos, seremos banhados pelas águas do Espírito de Deus. Daremos frutos independente da estação. Não importa qual situação que nós estejamos passando naquele momento, né? Pode ser no momento de alegria, pode ser nos momentos difíceis, nos tempos difíceis, não importa. Mas nós, pois estamos plantados em meio ao rio de águas vivas. Que rio de águas vivas é esse? São as águas do Senhor Jesus, que purificam, que lavam, que curam a nossa alma, né? Então as águas do Senhor, elas purificam, elas lavam, elas curam a nossa alma. Só Jesus, porque Ele é santo, então só Ele que faz estarmos descansados. Nós podemos descansar, porque só o Senhor que consegue nos acalentar, nos banhar com essa água, com este refrigério, né, que desce sobre a nossa cabeça, né, que esse óleo que desce sobre nós, esse bálsamo, que mesmo em meio às tempestades nós conseguimos ficar em paz. Não sejamos como palha que o vento sopra e se dispersa com facilidade, né? Então que possamos estar firmes, realmente enraizados, né? Que nós possamos orar, que nós possamos clamar: Senhor Jesus, eu clamo a Ti, eu convido a Ti para estar presente em nossas vidas, né? Então, façamos assim, olhemos para Deus e peçamos a Ele, né? Porque ele se inclina, ele observa, né?
Então ele tá com os ouvidos atentos ao nosso clamor, né? Salmo 14. E aí vamos aqui dar uma olhadinha nos outros versículos, né? Então que nós possamos, né, pedir ao Senhor, né? Pedir ao Senhor que Ele olhe para nós, né? E não desvie desvie o olhar dele, né? Sobre nós, né? Para que nós possamos então, né? Andar segundo a vontade dele, né? Precisamos entender as leis de Deus, né? O que Ele quer de nós. O que o Senhor quer de nós, né? Quem caminha conosco, o que precisamos deixar no passado, né? O que queremos ligar na terra e no céu. Então, nós precisamos entender com quem nós estamos caminhando, o que nós estamos fazendo, né? Com quem nós estamos compartilhando a nossa vida. Porque haverá um tempo que nós não teremos condições de ter, né, essa proximidade, né? Nós não poderemos ter essa comunhão que nós temos hoje. Haverá um tempo que chegará esse tempo, a hora do juízo, né? E nós não sabemos qual é o tempo, né? Tempo, ele pode ser para cada um de nós é diferente, né? Para cada um de nós ele é diferente. Como, né? Se eu partir hoje, o meu tempo já chegou. Então eu vou dar contas daquilo que eu fiz a Deus, né? Então nós não sabemos o tempo, né? Por isso nós precisamos andar de acordo com a vontade de Deus, né? Então a palavra diz, né, em Daniel 12, né? Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem do pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o horror eterno. Eu fico pensando como será isso, né? Acordar para um horror eterno. Bom será acordar para a vida eterna, né? Bom será acordar para a vida eterna. Então nós precisamos estar atentos, né? Aquilo que Deus quer para nós, aquilo que nós estamos fazendo em relação à palavra, né? Ao que nós estamos nos prendendo, porque tem coisas que devem ser deixadas para trás. A palavra de Deus fala sobre isso também, né? Nós devemos viver o presente, o hoje. E hoje nós devemos perdoar. Hoje nós devemos amar. Hoje nós devemos ser pacientes, benevolentes. Hoje nós precisamos estar segundo a vontade de Deus. Precisamos estar segundo as leis de Deus, né? Que nós queremos ligar na terra e no céu. O que nós estamos fazendo, né? O que nós queremos ligar na terra e no céu? Então, nós possamos convidar, né, ao Senhor para ceiar conosco
de sentar na nossa mesa, né? Que nós possamos convidar o Senhor para estar dentro de nós, porque Deus é bom, Ele é fiel, Ele é maravilhoso. A palavra, ela nos diz que nós podemos nos deitar em paz e nos levantar em paz pela presença do nosso Deus, né? No Salmo 4, versículo 8, a palavra diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Então, é só o Senhor que nos traz segurança, é só Ele que nos dá a segurança. A segurança está nele, a segurança não está em homens, a segurança não está em dinheiro, na nossa situação financeira, porque isso tudo acaba. Hoje nós podemos ter dinheiro e amanhã não ter mais. Então, mas a presença de Deus estiver conosco, nós estamos seguros. Hoje nós podemos ter saúde e amanhã não ter mais. Mas se Deus estiver conosco, nós saberemos que Ele pode nos curar, nós saberemos para onde nós iremos, né? Então, a segurança não está nos homens, a segurança está em Deus. O Senhor Jesus, só Ele pode fazer isso na minha e na sua vida. É com quem permaneço seguir que me fará chegar ao meu destino, né? Então, é com quem que eu estou caminhando, né? Com quem eu estou caminhando? Com quem eu estou seguindo, né? É com Jesus? Se é com Jesus, então eu vou chegar ao meu destino, que é a vida eterna. Vou ter adversidade? Vamos ter adversidade, porque a palavra diz que no mundo tereis aflições, mas que Ele estaria conosco, né? Então, mas nós temos que definir bem com quem nós queremos seguir a nossa vida. É quem que nós estamos chamando para estar ao nosso lado. É Jesus Cristo. Então, deixa para trás, né? Deixa para trás o que te faz sofrer. Traz a verdade do coração, traz a verdade da palavra para a sua vida. As feridas da alma existem, mas existe cura para essas feridas. Eu falando assim, eu não estou dizendo que as feridas, as coisas não existem, né? Que essas feridas, coisas que magoam, que já magoaram, né? No passado, né? São tantas as situações, né? Então, mas faz uma pergunta, né? Que nós possamos fazer uma pergunta para nós. O que me paralisa, né? O que me paralisa? É o rancor? É saudade de pessoas, né? Ou de momentos que nós já vivemos, né? Muitas pessoas, elas ficam paralisadas. Não estou aqui julgando, né? Não é essa a intenção, né? Porque nós não devemos julgar. Mas muitas pessoas, como eu também já fiquei, né? Quando eu falo em pessoas, eu trago para mim também, sempre, né? Então, paralisadas por palavras de maldição ditas, entendeu? Pessoas que nós amamos, porque as palavras de maldição ditas por outras pessoas não vai nem fazer muito efeito, não. A gente pode ficar chateado na hora, mas não vai fazer tanto efeito assim. Mas uma palavra de maldição dita por uma pessoa que a gente ame muito, uma pessoa bem próxima, um pai, uma mãe, um irmão, isso vai ter um peso muito grande. Vai ter um peso enorme na nossa vida. Porque nos remeter na família, a família é lugar de acolhimento, né? Então as pessoas têm que ser acolhidas e amadas. Sim. Mas a palavra diz também que se ainda que tua mãe se esqueça de ti, Deus jamais te desamparará. Então,
As pessoas que são bem próximas a nós, elas podem nos magoar, mas não podem nos paralisar. Pessoas não podem nos paralisar. Nós precisamos avançar. Mas como nós vamos avançar? É fácil? Não é fácil. É difícil. Mas somente com Jesus nós vamos conseguir avançar e prosseguir na caminhada. Só Ele pode fazer isso, mais ninguém. Então, que nós possamos fazer uma oração a Deus, né? Aqui a palavra, ela é tão rica, né? Ela é tão assim, ela nos traz tanto conhecimento, ela nos traz paz, que tem até como nós pedirmos. No Salmo 141 diz assim: Senhor, eu clamo a Ti, apressa-te em me socorrer, inclina os ouvidos à minha voz, quando Te invoco, suba a Tua presença a minha oração, como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Põe guarda a minha boca, Senhor, vigia a porta dos meus lábios, não permitas que o meu coração se incline para o mal. Então nós, ao despertar da manhã, nós podemos fazer essa oração, né? O salmista fala: Senhor, eu clamo a Ti, apressa-te, Senhor. Então o Senhor, Ele ouve a nossa oração, e Ele se apressa em ouvir a nossa oração. Então nós podemos clamar ao Senhor, podemos clamar em meio às nossas decepções, né? As nossas frustrações. O que nós não podemos fazer de modo algum, é parar. Então, quando você pensar em parar, né, que nós possamos clamar a Deus, né, porque ninguém está livre dos ataques do inimigo. Nós não estamos livres dos ataques do inimigo. Ele incessantemente tenta nos atingir todos os dias. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos orar sem cessar. Por que a palavra de Deus diz que nós devemos orar sem cessar? Porque Deus, em toda a sua soberania, né, toda a sua sabedoria, Ele sabe que Satanás quer nos tragar todos os dias. Então, Ele diz: orar sem cessar. Sem cessar. Sem cessar é de manhã, de tarde, de noite, é no chuveiro, é na rua, é no trabalho, é em qualquer lugar. Para que nós possamos nos blindar dos ataques do inimigo. Então, que nós possamos meditar, né? O que nós estamos levando para dentro do nosso coração, com quem nós estamos andando, o que nós estamos deixando, né, dentro do nosso coração, e que nós já teríamos que ter tirado há muito tempo, porque tem coisas que não nos permite mais. Nós não podemos ficar com essas coisas dentro do nosso coração. Então, porque isso é que nos paralisa. Isso aí que nos paralisa. Então, que nós possamos, né, meditar, né, nessa palavra, né, nós possamos, né, verificar, né, o que nós estamos fazendo com a nossa vida, né, avaliar, né, parar e ver o que nós estamos fazendo com a nossa vida, né. Nós estamos fazendo algo que está agradando a Deus, ou nós estamos fazendo algo que está agradando a nós mesmos, né? Porque é uma tendência do ser humano, né? Uma tendência do ser humano. Agradar pessoas, agradar a si próprio. Porque agradar a Deus é muito difícil, né?
Porque quando a gente vai agradar a Deus, nós temos que nos privar de muitas coisas. E tem coisas que nós não queremos nos privar, nós não queremos arrancar. Nós não queremos arrancar da nossa vida. Às vezes, a gente prefere ficar com uma raiz de amargura, porque é difícil mesmo perdoar. A gente prefere ficar com uma falta de perdão no nosso coração, porque é muito difícil perdoar. A verdade é essa, né? A gente perdoar não significa esquecer. Significa não doer, né? Esquecer, as memórias existem, ninguém tem amnésia, né? Ninguém vai ter amnésia de um dia para o outro e não vai lembrar das coisas que aconteceram. Só que não vai ter o peso espiritual mais. Pode se lembrar até para dar um testemunho, é diferente. Eu trazer algo que aconteceu na minha vida, né? Para dar um testemunho. Falar que Jesus me libertou, que Jesus me curou, que foi através do perdão que isso aconteceu. Então, é diferente. Aí aquilo não traz mais peso. A gente libera pessoas no mundo espiritual e a gente até testemunha sobre isso. Sem mencionar nomes, porque não precisa, né? Escandalizar, né? Não precisa escandalizar, não precisa envergonhar. Mas nós podemos sim testemunhar sobre algo que aconteceu no passado e que no presente nós estamos curados. E que vai abençoar a vida dessas pessoas. Porque nós vamos falar para elas, olha, você pode perdoar, porque eu perdoei. Jesus me ajudou a perdoar. E hoje eu sou curada. Porque a falta de perdão, né, ela traz muita doença. Uma delas é a depressão, que está aí. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, né? Todas essas doenças são doenças da alma. Aí as pessoas, né, não preferem se medicar. Não que isso não estou falando contra medicamentos, não é isso. Às vezes é até necessário tomar esses medicamentos, né? Mas a cura principal é o perdão, né? É o perdão. Então a gente entrega a Deus e a gente perdoa, e aquelas doenças, né, espirituais, porque na realidade são doenças espirituais, elas vão saindo da nossa alma, e nós vamos nos libertando e nos vamos nos curando. Então, a palavra até fugiu um pouco, né, daquilo que eu coloquei aqui no meu caderno, mas o Espírito Santo direcionou, então a gente tem que obedecer, né? Então, o que te paralisa hoje, né? O que está te paralisando? Não deixa, não permita não. Não permita. Não permita ser paralisado por coisa alguma, porque aquele que vive e reina, ele quer grandes coisas a seu respeito, ao meu respeito. Então ele morreu por nós ele fez grande sacrifício, e por isso nós somos curados. Então aceita Ele, aceita Jesus, aceita Ele como seu único e suficiente Salvador, o Salvador da sua vida, da sua alma. Que grandes coisas verdadeiramente acontecerão. Primeiro aceitar Jesus como seu único Senhor Salvador, convidar o Senhor Jesus para a sua vida, e as demais coisas serão acrescentadas. Senhor,
Eu te aceito. Eu quero, Senhor, na minha vida. Eu preciso de Ti. Declarar a dependência do Senhor Jesus. Senhor, eu dependo do Senhor. É do Senhor que eu dependo. Eu não dependo de pessoas, eu não dependo de dinheiro. Eu dependo de Ti. E aí, aceitando Jesus como seu único Senhor e Salvador, tudo muda. Tudo muda. Pode ter certeza absoluta disso. É o primeiro passo, né? É como se fosse assim, uma criança que está começando a andar. A gente nasce, alguém vai cuidar de nós, sejam nossos pais, nossos avós, alguém vai ali cuidar de nós, né? E vai nos alimentar, vai nos dar banho, vai nos aquecer quando nós estivermos com frio, enfim, né? Vai cuidar. Assim é Deus. Ele cuida, entende? Ele é o nosso Pai, então Ele cuida de nós. Mas é necessário, e nós vamos aprender nessa trajetória do nascimento até chegar à fase adulta. Nós precisaremos aprender várias coisas. Então nós vamos na primeira fase, na primeira infância, nós vamos aprender, vão nos ensinar a falar, vão nos ensinar a caminhar, vão nos alimentar. Assim é Jesus. Ele vai também nos ensinar a perdoar. Ele nos ensina a perdoar. Ele nos ensina a caminhar. Ele nos ensina a prosseguir. Mas é necessário que a gente queira, né? É necessário que a gente aceite e que a gente queira que Ele esteja fazendo isso na nossa vida, né? Então, a palavra é essa, né? Não vou me estender mais na palavra, porque foi a palavra que Deus ministrou no meu coração. E o que passar disso aí já não é mais da parte de Deus. Sou eu, Valéria, querendo falar alguma coisa e longe de mim querer fazer isso, né? Porque eu quero que Deus fale ao meu espírito, né? Então, eu quero que Ele fale. Então eu tenho que agradar a Ele. É a Deus que eu tenho que agradar. A palavra é essa. Você consegue, a pergunta que Deus colocou no meu coração na madrugada foi essa: você consegue deixar para trás aquilo que Deus falou para não carregar mais? Então olha para dentro de você e veja o que você está carregando, assim como eu vou fazer também. Quando Deus fala, Ele fala primeiro para mim, né? Olha, o que eu estou carregando? Eu estou carregando alguma decepção que ficou lá atrás? Eu estou carregando o quê? Então, se eu estou carregando, Senhor, tira de mim. Tira, Senhor. Tira de mim. Afasta isso de mim. Em nome de Jesus. Então, agora eu vou orar, né? E pedir, né? Para que tanto eu como você, nós possamos, né, realmente nos desligar daquilo que nos amarra no nosso passado, para que nós possamos viver o presente e o futuro naquilo que Deus tem proposto para nós, naquilo que Ele quer que nós venhamos a fazer para Ele e por Ele. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de falar na tarde de hoje, Senhor, em nome de Jesus, e que eu possa, Senhor, continuar avançando, prosseguindo, Senhor, porque eu sei que grandes coisas o Senhor falará, Pai. Em nome de Jesus, que essa palavra possa alcançar, Pai, pessoas, Senhor Deus, que precisam se desligar de coisas que amarram elas no passado, Senhor Deus.
Eu não sei o que é, mas o Senhor sabe, porque o Senhor conhece cada uma das pessoas que irá assistir esta mensagem, Senhor Deus. Então, em nome de Jesus, Pai, vai quebrando essas cadeias, Pai, pelo poder do sangue de Jesus. Pai, vai desligando isso, Pai, que elas possam entender, Senhor Deus, que só o Senhor pode fazer e que elas precisam aceitar ao Senhor, que elas precisam viver uma vida em comunhão contigo, Pai. Então, em nome de Jesus, dá ordem a teus anjos, Senhor Deus, para ministrar sobre a vida dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus, para que essas cadeias sejam quebradas, Pai, e realmente desligadas no mundo espiritual, e que elas possam ligar na terra e no céu. Apenas o Senhor, a vontade de estar contigo no coração delas, Senhor Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa, Pai, habitar na vida delas. Em nome de Jesus, Senhor, eu venho clamar na tarde de hoje por essas vidas, Pai, que precisam, Pai, de libertação, de salvação, que precisam ouvir, Pai, a Tua palavra, Pai. A Tua palavra que cura. Em nome de Jesus, entra em cada lar, Senhor Deus. Entra em cada lar, Pai. Ajuda, Pai. Ajuda, Senhor. É o que eu clamo a Ti, Pai, na tarde de hoje. Por cada família, Pai, que venha ouvir esta mensagem. Por cada pessoa, Pai, que precisa aceitar o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Que possam aceitá-lo, Pai. Que possam aceitá-lo. Que o inimigo bata em retirada pelo poder do sangue de Jesus e que elas entendam, que elas escutem a voz do Espírito Santo de Deus chamando por elas. Espírito Santo, sopra sobre a vida dessas pessoas. Que elas possam sentir a Tua presença, Senhor Deus, e que elas possam querer a Ti, Pai. É isso que eu venho pedir, Pai. Paz, libertação, salvação e cura para todas essas pessoas. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém.